E não é que chegou o transferban do João Basso? Ora, né? É sobre isso que nós vamos falar em mais este vídeo do canal A Voz do Santos. Quem está aqui já conhece o canal que dá voz ao torcedor do Peixão. Não esquece de deixar aquele like para ajudar a gente aqui no canal. Se inscreve e ativa aí o sininho das notificações, beleza? Assim você fica por dentro de tudo que acontece no nosso peixe. Chegou o dia de vencimento do prazo do transferban. O Santos deu o famoso migué de que esqueceu a data e a conta chegou. E a conta é caríssima, não é? 2.600.000 euros, algo em torno aí de 15, 16 milhões de reais. Santos que acabou de contratar o Christian Oliva e não pode registrá-lo enquanto não pagar a dívida que tem com o Arouca de Portugal pela compra do zagueiro João Bastos, um zagueiro que foi muito pouco utilizado. Foi mais utilizado durante a Série B de 24. Voltou, foi emprestado de novo para Portugal, voltou para o Brasil. E aí o Santos, além de pagar o salário do jogador, tem esse elefante branco nas mãos que precisa resolver para ontem, porque senão o tão sonhado zagueiro ou zagueiros que o Santos necessita também não vai conseguir contratar, porque não tem como registrar, né? E agora a gente fica até se contendo com algumas situações, gente, que a gente ri de nervoso, né? Porque não dá para entender como que um presidente como Marcelo Teixeira assume um clube com todas as suas premissas, exceto as dívidas, né? A gente deveria pensar que um presidente, quando assume um clube, ele assume tudo. Ele assume a parte de futebol profissional, ele vai gerir o treinador, ele vai gerir toda a parte de direção esportiva do futebol profissional, ele vai dar a famosa canetada na contratação de jogadores, na venda de jogadores, e tem as dívidas, não é? Todo presidente que assume um clube, ele vai assumir o bônus e o ônus. Não tem como você assumir uma parte sem assumir a outra. E também isso não é uma particularidade do nosso querido presidente, né? A maioria dos clubes faz isso. Só que agora chegou a punição da FIFA de que o Santos não pode contratar jogadores até que pague, até que honre os seus compromissos. Eu estava até indagando com o meu filho na noite de ontem uma informação bastante interessante. Vocês já imaginaram, torcedores, se, por exemplo, a FIFA autorizasse as confederações internas de cada país a realizarem o transferban nas suas devidas confederações, o que viraria o futebol mundial, por exemplo? Vamos fazer aqui uma explicação do que eu acabei de falar. Suponhamos que a dona CBF pudesse aplicar um transferban nos times do Brasil que não honram com seus compromissos, né? No caso do Santos, por exemplo, que é a quem eu posso falar com propriedade, além de ter esse transferban que vem da FIFA, que é o futebol internacional, a Organização Mundial de Futebol, o Santos também não poderia contratar porque deve para o Novo Horizontino, deve para o Cuiabá. Vocês já pensaram o que ia virar cada instituição de futebol internamente no seu país? Futebol quase que praticamente viraria elitizado. Só aqueles times que têm muito dinheiro, que não tem dívida com outros clubes, porque a maioria, mais de 75% dos clubes, tem dívida com outros clubes, né? E aí, vocês imaginam se essa ideia vinga, não é? Como isso não chegou até agora, o Santos agora tem que fazer o quê? Já que teve a brilhante ideia de pegar o dinheiro de antecipar o dinheiro da venda do Souza junto ao Tottenham, antecipou com um banco para pagar juros, obviamente, porque não existe almoço grátis. E aí foi lá e comprou Moisés, uma nota em cima da outra, né?
comprou o Christian Oliva, uma nota em cima da outra, começou a fazer uma outra proposta ali para pagamento à vista, estava já se projetando pagar o Michael, ao invés de só emprestá-lo junto ao Flamengo. E aí o Santos usou o dinheiro. Ai, o planejamento financeiro do Santos é uma piada, é o que faz a gente rir, gente. Porque não é possível que quando veio aquele aviso de 45 dias, os caras conseguiram errar em mais 3 dias ainda. Era dia 20 de fevereiro. Ai, eu achei que era dia 23. E foi deixando. 45 dias para se planejar e ver como que ia fazer na questão de recorrer na FIFA, na questão de ver o que dava para fazer, de separar o dinheiro do Souza. Falar assim, vamos entrar num acordo, a gente dá metade e parcela o resto. Não sei, alguma coisa daria para ter feito. Eles não fizeram nada, não fizeram nada. E aí agora, como é que faz? O Santos não tem dinheiro. Deve o transfer banco? Deve o banco? Não consegue contratar ninguém, porque não tem dinheiro. Fica aqui registrado os meus parabéns a quem de direito, né, todos os envolvidos, que fazem do Santos Futebol Clube um verdadeiro circo de horrores. Porque antes fosse só isso, se a gente falasse assim, não, a questão do Santos é só o problema financeiro, mas não é. É todo um problema estrutural, é todo um problema de gestão, é um problema de marketing. Porque o Santos, pelo que tudo indica, vai indicar a Novibet como patrocinador master, com o pressuposto de que, com a saída da 7K, que era de 50 milhões de reais ano, agora é 35 com a Novibet. Perdeu-se 15 milhões de reais, tendo no seu plantel simplesmente Neymar e Gabigol. Top. Top demais, né, galera? A gente tem que conviver com isso. Sem contar o que foi varrido para debaixo do pano. Alguém mais falou? Não, ninguém mais falou, porque o assunto morreu. A multa do Fábio Carille, vocês lembram com o time do Japão? Que também ia acionar a FIFA e não sei o quê. O que virou? A multa do Pedro Caixinha. Foi feito um acordo? Ninguém mais falou. A multa do Pedro Caixinha morreu. E o Santos não pagou. Porque se o Santos tivesse pago, o Marcelo Teixeira seria a primeira pessoa a vir a público e falar assim, não, essa semana nós honramos aqui uma parcela do acordo com o Pedro Caixinha. E vai se fazer o que agora? Óbvio que o departamento jurídico do Santos já vai entrar em ação para ver o que se pode fazer, mas não tem nada para fazer. Não fazer. Muito louco, né, galera? Esse é o nosso peixão, né? Esperamos que dentro de campo, né? Já que Marcelo Teixeira vai vestido de Jason de sexta-feira 13 para Novo Horizonte, porque se ele for visto lá, o presidente de Novo Horizontino já vai lá. E aí? Vai pagar ou não vai? Tá certo, gente. Toda razão. Mas esperamos que dentro de campo o Santos consiga, pelo menos, reverter um pouco esse quadro caótico que existe, né? Ainda está, não podemos nos iludir com a vitória sobre o Velo Clube. E fica aqui o meu registro de que o Santos realmente consiga começar a reverter o quadro para começar a respirar novos ares, né? Amanhã, se Deus quiser, às 10 da manhã, temos live habitual matinal no canal A Voz do Santos, o canal que dá voz ao torcedor do Peixão. Já deixa aí agendado, apesar que você, se tiver ativado o sininho, vai receber ali uma notificação e a gente se encontra, tá bom? Para mais uma live aqui do canal, beleza, galera? Uma ótima sexta-feira para todos, fiquem todos com Deus. Até o próximo conteúdo.